eu sou Juliette, eu sou francesa e casada com um brasileiro há 17 anos. Sou mãe de 3 filhos, sou mestre em História e em Pedagogia. Doula e educadora perinatal, instrutora de Hypnobirthing e do método Body Ready, eu tenho 12 anos de experiência como professora. Desde minha primeira gravidez, eu dizia a mim mesma que havia perdido minha vocação e que deveria ter cursado medicina para atuar como ginecologista obstetra. Mas voltar a estudar aos 26 anos de idade com os gêmeos recém-nascidos não era uma opção para mim. Minha segunda gravidez, em 2021, despertou novamente em minha paixão por tudo relacionado ao ciclo gravídico puerperal. O nascimento do meu terceiro filho foi o momento mais lindo da minha vida e também uma verdadeira virada de chave. Com o nascimento dele, meu renascimento veio. Decidi seguir minha vocação e comecei a treinar em várias áreas de cuidados perinatais. Ao ouvir relatos sobre o parto, ouvi muitas mães dizerem: se eu soubesse. Eu fui a primeira a repetir isso para mim mesma muitas vezes após o nascimento um pouco traumático dos meus gêmeos. Eu vi em primeira mão a falta de informações e apoio que as novas mães enfrentam. Mas minha segunda experiência de parto foi diferente. Eu me preparei e foi tudo maravilhoso. Até sonho em ter outro filho para poder experimentar o parto mais uma vez. Eu descobri a diferença que faz uma experiência de parto difícil e uma experiência boa, positiva. Esse segundo parto me transformou a minha vida e eu quero que todas as mulheres possam ter a mesma experiência. Como professora, estou convencida de que conhecimento é poder e é por isso que criei este curso. Este programa foi desenvolvido para fornecer a você todas as chaves necessárias para preparar o corpo, a mente e a alma para o maior dia da sua vida. Você receberá as ferramentas necessárias para se preparar fisicamente e mentalmente. Há também um módulo complementar sobre a fé cristã, pois dar à luz é um momento sagrado, com um forte componente espiritual. Portanto, vou convidá-la a descobrir o poder que existe dentro de você, para que possa vivenciar o parto em sua plenitude. Minha missão é devolver a você o poder sobre sua experiência de parto, independentemente de suas escolhas ou circunstâncias médicas, oferecendo um programa de preparação completo, claro e simples que você pode seguir no seu próprio ritmo, onde quiser. Porque mesmo que tudo não siga nosso plano de parto ideal, se você tiver o conhecimento necessário, se puder expressar claramente seus desejos e se for ouvida, é muito provável que fique satisfeita com seu parto, pois não estará sujeita a eventos. Pelo contrário, você se sentirá confiante e em posição de fazer as melhores escolhas para si mesma, para fazer desse parto o seu próprio parto. Eu costumava ensinar história, mas agora ensino as mães a escrever suas próprias histórias. A bit more. Head down. Oh, God!
push. You can do this. You're strong enough to do this. You're not alone. Only with suffering do we know joy. What greater joy than to have a son to call your own? Desde pequena, eu sempre sonhei em ser mãe e adorava os bebês. Mas, desde que me lembro, dar à luz sempre foi uma verdadeira fonte de ansiedade. Quando eu tinha 22 anos, eu morava na Inglaterra e uma amiga minha engravidou. E fiquei apavorada por ela. Eu me lembro da nossa conversa como se fosse ontem. Eu perguntei a ela, mas você não tem medo de dar à luz? E ela respondia, sim, claro, mas vai ter que sair de qualquer jeito, não tem escolha. É incrível ver, em retrospectiva, como estamos condicionados a enxergar o parto como um momento difícil, doloroso. Filmes, novelas, produção de Hollywood sempre mostram mulheres gritando e desesperadas. As histórias de parto que nos cercam, quando chegam aos nossos ouvidos, geralmente falam de uma experiência difícil ou até mesmo traumática. E essa cultura certamente está profundamente enraizada em nosso pensamento judaico-cristão de que darás à luz com dor, em Gênesis 3, versículo 16. Assim como muitas pessoas durante anos e anos acreditei que a dor do parto era um castigo divino, algo inevitável e que todas as mulheres deveriam suportar. Mas sabe de uma coisa? Isso não é a verdade. Hoje eu vou lhe contar outra história. O nascimento é um momento mágico e magnífico. Você pode descobrir um novo poder e vivenciá-lo de forma suave e pacífica, cheia de alegria e fé. Eu tenho uma excelente notícia para você. Somos mamíferos. Nossos corpos foram projetados para dar à luz. Se você não acredita em mim, pensa no reino animal. Nos documentários sobre animais, os nascimentos de mamíferos, de elefante a camundongos, são pacíficos e fáceis na grande maioria dos casos. Então, qual é a diferença entre eles e nós? Porque os animais dão à luz facilmente e as mulheres não. Há 3 respostas para isso. Em primeiro lugar, há aspectos fisiológicos que são muito específicos dos seres humanos. Andamos eretos sobre 2 pernas em vez de 4. Como resultado do bipedalismo, nossa pelve se adaptou e não tem o mesmo formato que a dos outros mamíferos. Em segundo lugar, como o cérebro humano é muito mais desenvolvido do que o da maioria das espécies, o perímetro craniano dos bebês humanos é proporcionalmente maior do que o de outros mamíferos. Resumidamente, temos uma pelve mais estreita e uma cabeça maior. Você talvez me dirá que esse acréscimo nos leva diretamente à palavra sofrimento, mas não, a natureza é maravilhosa e se adaptou perfeitamente a essas particularidades. Quando um potro ou filhote nasce, poucos minutos depois, ele já consegue andar. De fato, ele precisa andar para sobreviver.
Por outro lado, os bebês humanos não sabem andar até completaram 1 ano de idade aproximadamente. E sim, como os seres humanos têm a inteligência e a capacidade de proteger seus filhos, a natureza garantiu que seus bebês chegassem bem cedo, quando ainda podem atravessar a pelve com facilidade. É por isso que, ao nascer, o bebê é minúsculo e totalmente dependente de seus pais por vários meses. Em comparação, como já falei, com outros mamíferos, os bebês humanos nascem antes de estarem prontos para enfrentar o mundo sozinhos, mas no momento em que o bebê pode passar pela pelve. A natureza tem um timing perfeito. Voltaremos à fisiologia do nascimento em detalhes mais adiante nos próximos módulos e você verá como tudo é perfeitamente orquestrado. Em terceiro lugar, do ponto de vista psicológico, ao contrário dos animais, estamos cientes do que está acontecendo e muitas vezes nos questionamos, somos dominados por dúvidas e medo. O medo faz com que secretemos hormônios que bloqueiam o trabalho de parto e, portanto, o bom andamento do mesmo. De fato, na natureza, se um animal prestes a dar luz for atacado, seu corpo secretará adrenalina. Por que o corpo secreta adrenalina nesse momento? É uma reação de sobrevivência. A adrenalina é um hormônio que tem duas funções. Em primeiro lugar, ela impede que o animal entre em trabalho de parto para que ela possa fugir e encontrar outro lugar para dar à luz com segurança. É exatamente o mesmo para nós, seres humanos, mulheres. Se uma mulher se sente atacada ou desconfortável no dia do parto, ela também secretará adrenalina. Elementos como o medo do parto, a luz ofuscante, as interrupções constantes, os toques vaginais nos farão secretar adrenalina. E isso é um problema, porque nas mulheres a adrenalina também interfere no bom andamento do parto. Isso nos leva a um ciclo de medo, tensão e dor. Quanto mais dor você sentir, mais apreensiva estará com a próxima contração. Mais tensa ficará e mais dolorosa será a próxima contração. Então, como sair desse ciclo vicioso? Como você pode se libertar do medo que gera tensão e, portanto, dor? Como parar de liberar adrenalina? O primeiro passo é identificar seus medos e crenças sobre o parto. Então, antes de prosseguir e fornecer ferramentas mais específicas, concretas, eu gostaria que você fizesse um exercício. Identifique seus medos. Você pode pausar o vídeo e fazer o exercício agora, ou, se preferir, fazer um pouco mais tarde, depois de assistir. Eu convido você e seu parceiro a pegarem uma folha de papel e fazerem uma lista das coisas que os assustam e preocupam em relação à gravidez, ao parto e ao período pós-parto. E depois de elaborarem essas listas individualmente, reservem um tempo para discuti-las juntos. Você perceberá que às vezes tem preocupações bem diferentes e que alguns pontos provavelmente podem ser resolvidos facilmente. Às vezes, há questões logísticas, que são um verdadeiro fardo mental, especialmente pelas mães, do qual você precisa se livrar rapidamente. Por exemplo, quem vai cuidar das crianças mais velhas? Ou ainda tem coisas para comprar?
talvez o quarto ainda não está pronto, preparado. E assim por diante. Se houver preocupação sobre outros aspectos médicos ou ansiedade sobre uma experiência difícil anterior, reserve um tempo para anotar isso em algum lugar para não esquecer de discuti-las com os médicos no próximo check-up. E, às vezes, há medo também que são mais profundos, que são mais difíceis de identificar, como talvez o medo de reproduzir um modelo familiar disfuncional, de ser uma péssima mãe, o medo de ter muitas responsabilidades, etc. Mas este é o momento de se aprofundar, de se expor e de resolver seus problemas com o passado. A maternidade é a jornada mais transformadora da sua vida. Portanto, não tenha medo de mergulhar em si mesma e, se necessário, procure ajuda profissional nessa jornada. Então, agora que você conseguiu identificar seus medos, o que pode fazer para livrar-se deles para sempre? Eu respondo a essa pergunta com outra pergunta. Você sairia para uma maratona amanhã sem treinar? É claro, é óbvio que não. Depois de alguns quilômetros, você estará ofegante, com falta de ar, tossindo e provavelmente desistirá. Então, qual é a solução? É a preparação. O mesmo vale para o parto. E é por isso que criei este curso. Se você observar a descrição dos diferentes módulos, verá que todos os assuntos importantes para uma boa preparação são abordados em detalhes. Para mim, uma boa preparação tem 3 bases. O que podemos fazer para preparar o nosso corpo? Vou lhe dar uma compreensão teórica do fato de que seu corpo foi projetado para dar à luz. Para isso, eu explicarei a fisiologia da gravidez e do parto. Mas você já deve saber que algumas mulheres deram à luz por via vaginal enquanto elas estavam em coma. Em outras palavras, embora estivessem totalmente inconscientes, o corpo delas conseguiu fazer tudo o que era necessário para trazer o bebê ao mundo. E isso é muito reconfortante. Realmente saber que o corpo da mulher foi projetado para fazer exatamente isso. Além disso, você descobrirá ferramentas práticas para apoiar seu corpo e sua fisiologia. Eu a convidarei a praticar alguns exercícios durante a gravidez, se seus médicos concordaram. E também sugerirei técnicas de respiração e posições a serem adotadas no grande dia para facilitar o parto. Assim, você estará bem preparada fisicamente. E mesmo que você tenha uma cesariana, essa preparação vai ser muito útil e provavelmente facilitará sua recuperação após o parto. A segunda base é a preparação psicológica. Você precisa entender que sua mente é a ferramenta mais poderosa que você tem. O parto acontece principalmente na mente, na sua cabeça. É claro que há circunstâncias médicas especiais. É claro que também há imprevistos. Mas ao estar bem preparado psicologicamente, você vai colocar todas as chances do seu lado. Imagina, quando você está na linha de largada antes de uma corrida, você se visualiza vencendo. Se ficar dizendo antes da corrida a si mesmo que não é capaz, que vai cair e que nunca chegará
a linha de chegada, é muito provável, né, que você fique estressada, perca a largada, fique muito tensa, talvez caia. Além disso, ao se educar e estar bem preparada, você será menos prejudicada se algo inesperado acontecer. E você poderá tomar as melhores decisões possíveis junto com a equipe médica, com pleno conhecimento dos fatos. E assim você será a protagonista do seu parto. Isso se aplica tanto à mãe quanto ao pai, e um acompanhante tem um papel muito importante a desempenhar. Então, realmente, alguns cursos são mais bem vistos em duplas. Vocês dois são uma equipe. Você também receberá orientações sobre como conversar com médicos, que seja em casa, em um consultório ou no plantão no hospital. Os médicos têm um conhecimento muito precioso, incrível e valioso, mas eles não estão dentro do seu corpo. Eles não sofrem com o parto nesse momento. Eles não estão vivendo a gravidez naquele momento. Então, com as orientações que receberá, você terá tudo o que precisa para assumir o controle do nascimento do seu filho e tomar as melhores decisões possíveis. E a terceira base é, para mim, a preparação espiritual. Há um módulo complementar que trata da fé cristã e do parto. É um módulo para nutrir o aspecto espiritual e sagrado do nascimento e descobrir que conhecer seu bebê pode aproximá-la de Deus mais do que nunca. Então, por que ter um parto natural quando você pode ter um parto sobrenatural?